Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou mais um dia aqui de volta para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, falando do amor do Senhor e também hoje trazendo uma meditação muito linda, o chamado de Mateus, o escolhido do Senhor, para trabalhar na sua messe. E assim somos nós, os escolhidos que o Senhor tem nos escolhido no meio de um povo. E devemos fazer como ele, como Levi, como ele era chamado, um banquete, uma festa por tudo isso, por sermos escolhidos pelo Senhor. Não que somos merecedores, não somos, mas somos felizes e o nosso coração se alegra de saber que fomos escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo no meio de um grande povo. Assim como também Levi ficou feliz, né, de se sentir escolhido por Deus ao seu chamado. Amém? Então está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 27, assim diz o Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, desculpa. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, em comemoração ao seu chamado. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos, eles não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nessa meditação, assim quando a gente vê, o texto é resumido, mas a gente entende aqui, e vem ao meu coração, que quando Jesus chamou Levi, primeira coisa, Levi estava trabalhando, fazendo aquilo que ele sabia fazer. Ele era cobrador de impostos. Mas Jesus o escolheu no meio de um grande erro, porque ele fazia coisas erradas ali, ele roubava, ele furtava. Jesus sabia disso. E foi nesse chamado que Jesus quis o chamar e separar e trabalhar na vida de Levi, que era Levi. Mas aqui Jesus disse: siga-me. Né? Olhou para Levi e disse: siga-me. E o texto fala no 29, no 28, que ele se levantou, deixou tudo, meu irmão, e seguiu Jesus. Ele deixou tudo, meu irmão. Esse homem, certamente, ele tinha tudo na sua casa, né? Esse homem devia viver muito bem de vida financeiramente, mas ele devia ter sua vida, sua família. Mas o texto diz que ele deixou tudo e não olhou para trás. E daí Jesus o chamou de Mateus. O nome foi transformado, foi mudado. A vida dele foi transformada, foi mudada. Porque Jesus o chamou e ele o seguiu. E aí no 29, disse o seguinte: então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Então Levi, ele fez uma festa, um banquete para Jesus e seus discípulos. Porque a alegria dele foi muito grande pelo seu chamado, aonde Jesus o escolheu. E ele fez um banquete, chamou muitas pessoas. Até as pessoas mesmo que eram do convívio social dele. A Bíblia diz que tinha publicanos, pecadores em sua casa. E no 30 ele diz: os fariseus e seus escribas murmuravam, ou seja, estavam ali, né, na festa, contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que você come e bebe, né, com publicano e pecadores? E aí Jesus dá a resposta, né? Jesus disse, tomou a palavra e Jesus disse:
Os doentes, veja o que Jesus disse, os sãos, né? Os sãos, os que não estão doentes, né? Os sãos, eles não precisam de médicos, né? Mas sim os doentes. Eu não vim chamar aqui justo, que eles se consideravam justos, né? Ele veio replicar com Jesus. Então eles se consideravam que eles não tinham pecado. Mas Jesus disse a palavra, eu não vim aqui chamar justo. Eu vim chamar pecadores. Eu vim chamar Levi, né? Eu vim chamar Levi da casa de Alfeu, que era filho de Alfeu. Então Jesus ele veio chamar justamente Levi. Jesus veio transformar a vida daquele homem. Era um homem errado, vivia em seus preceitos errados. Mas Jesus o chamou para uma conversão. E ele seguiu o chamado